Olha isso aqui, Cruzeiro em quinto, São Paulo em sexto. 41 pontos pro Cruzeiro, 41 pontos pro São Paulo. 25 jogos pro Cruzeiro, 25 jogos pro São Paulo. 12 vitórias pro Cruzeiro, 12 vitórias Muito pro São louco, Paulo. cara. 5 empates pro Cruzeiro, 5 empates pro São Paulo. muito louco. 8 derrotas pro Cruzeiro, 8 derrotas pro São Paulo. Aí sabe o que vem aqui? 34 gols que o Cruzeiro fez, o São Paulo fez 33. 26 que o Cruzeiro tomou, o São Paulo... 26 o Cruzeiro tomou, 26 o São Paulo tomou. Cara, um gol a mais. Um gol dá essa quinta colocação. Cara, é muito louco isso, A porque a gente mais. já tá falando de 25 rodadas, né? Pois é, cara. É extremamente raro você chegar com as equipes com tamanha semelhança nas campanhas, né? Impressionante isso aí. Eu fui me atinar isso apenas ontem, você acredita? Tava lá olhando a tabela e falei assim, cara, curiosamente é o saldo de gols que coloca o Cruzeiro na quinta posição. Mas não é o saldo de gols, é o gol pro. É o gol pro. É o gol pro, mas é o 34 saldo de contra... gols. Não, na verdade é o saldo de gols. Saldo de gols, Saldo de gols. 8 Não, depois... sim. 8 contra 7. Mas é o gol pro. É o gol a É o favor. gol a mais que ele tem. É, só 34 contra 33, só. É A só diferença é só essa. Então é um jogo interessantíssimo pro Cruzeiro, né? Aproveitar um pouco dessa derrocada do São Paulo na Copa do Brasil. O São Paulo deve vir com um time bem modificado, né? A gente já falou um pouco sobre isso ontem. Uma quinta posição hoje pro Cruzeiro vale ouro, mas o Cruzeiro ele pode, de fato, subir um pouquinho mais com essa pontuação, né, CJ? Seria para estacionar um candidato à vaga dele da Libertadores e tendo saltos a mais na tabela de classificação. Agora, curiosamente, é um jogo que me preocupa, e me preocupa mais com relação à performance do Cruzeiro, porque é um time que sempre quando teve uma data FIFA na sequência, o Cruzeiro deu uma patinada. Curiosamente, o Cruzeiro em casa é um time que, já falamos muito sobre isso aqui, que é um time que tem feito uma campanha maravilhosa, hoje é o segundo como mandante, mas quando teve data FIFA o Cruzeiro deu uma patinadazinha, isso me preocupa. Mas é um time que é favorito, vai jogar para vencer, obviamente, é um time que tem qualidades, tem provavelmente a volta de alguns jogadores que estavam fora por motivo de lesão, né? O Barreal segue sendo uma incógnita, dificilmente joga, né, CJ? A gente tem que falar com honestidade com o torcedor, dificilmente o Barreal... Ele voltou a treinar, joga. não voltou? Volta, mas Voltou. Tem a questão física também, né? Mas Ele vai ainda tá é dúvida. Ele vai estar apto para jogar? Eu acho que ele vai estar no banco, vai ser relacionado, mas eu acho que dificilmente ele começa entre os 11. Enfim, um jogo dificílimo pro Cruzeiro, mas aproveitar um pouco dessa questão moral do São Paulo, que vai precisar ter uma equipe mais alternativa visando ainda a Libertadores. Né? Ô, Gris, num passado bem recente, nós discutimos aqui Kaique e Marlon, Marlon Kaique, Kaique, Marlon, Marlon Kaique, bem recente, uma troca ali feita pelo Seabra. Acabou. Já era definido que o Marlon era o titular, ele estava apenas passando por o quê? Uma escolha do técnico, entre aspas, um castigo? Eu estou perguntando, não estou afirmando não. Não, é poupar fisicamente mesmo, questões técnicas, preferência do Seabra. Eu acho que teve uma briga de posição. E acabou? Acho que teve mesmo. O Marlon teve aquele momento difícil por conta das expulsões, né? Ele teve 2 expulsões consecutivas. O Kaique entrou de certa forma bem. Não era o melhor momento do Marlon e houve uma briga, mas eu acho que acabou. Acho que o Marlon hoje é o titular absoluto de novo. Voltou a ser. O Marlon passou a jogar melhor, o Kaique não conseguiu manter ali o ritmo e ele voltou à titularidade. Não vejo hoje uma briga por posição ali, não. Não vejo. Só lembrando que o último jogo titular do Kaique foi contra o Boca, na classificação. Depois foram 2 jogos contra o Inter, que o Cruzeiro não teve uma boa performance. Uma derrota e agora a vitória contra o Atlético Goianiense. Eu sempre achei que o Marlon era titular. Eu não sei se na cabeça do Seabra ele tem a mesma convicção que essa de que o Marlon é titular absoluto, não. Você acha que ainda... Acho. Há dúvidas? Acho. Na cabeça dele, tá? Pra mim o Marlon é titular. Mas eu não sei se o Seabra é tão convicto nessa decisão aí, não. Eu particularmente concordo com o Gris, mas eu coloco uma vírgula aí na frase dele. Absoluto pra mim não é. Absoluto é aquele cara que assim... William, Cássio, Matheus Pereira, esses são os absolutos do Cruzeiro. entendi. Né? Matheus Henrique hoje. Tá, esses são os absolutos. O resto, gente, não tem ninguém titular absoluto do time, não. O Mirandinha, você já pisou no gramado, esteve no vestiário, uma eliminação daquele tamanho como foi ontem do São Paulo impacta? Ou você fala, não, CJ, primeiro, um time completamente diferente, jogadores querendo mostrar, porque o Zubeldia deve mesclar muito. Segundo,
já estão pensando em Campeonato Brasileiro e Libertadores. Como é que é o impacto disso? Impacta. É? Impacta. Tem muita gente que fala assim, eu prefiro pegar um time que vem de vitória que ele vem do oba-oba. Mas a proporção do oba-oba em relação o mental da decepção de uma derrota, de uma desclassificação, o peso da desclassificação para mim é muito maior. Te joga pra baixo. Eu vou falar assim da minha experiência que eu tive, quando eu venci um jogo, a minha motivação, a minha confiança no próximo jogo era muito maior, por mais que existe sim às vezes uma confiança exagerada, mas isso é menos preocupante do que a tristeza, a moral baixa de uma desclassificação. Então eu acho que o Cruzeiro pode se aproveitar, principalmente, independentemente de quem vai iniciar o jogo, que pode ser todos reservas, ou podem ser 5 jogadores. O Cruzeiro pode se aproveitar desse início, que não tem como o time entrar com o mesmo foco do jogo que entrou contra o Galo, por exemplo. Então, a tristeza da derrota, a moral baixa, para mim, é muito mais marcante do que vindo uma vitória e tal.